Estamos gravando. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Como eu disse para vocês, novidade na área. Vou começar com um podcast PIPD, Privacidade e Proteção de Dados. E hoje nós teremos uma convidada já de muito gabarito, uma pessoa ligada no 220, assim como vocês que acompanham o meu canal. Hoje eu estou com a Brenda. Seja muito bem-vinda, Brenda. Olá, Que Ítalo. alegria ter você aqui comigo. Tudo bom, Ítalo? Prazer, gente. Muito obrigada por essa oportunidade de vir aqui compartilhar as informações, igual a gente estava falando, né? A importância de disseminar esse conhecimento para todo mundo e mostrar que todo mundo faz parte desse assunto, né? Então, muito legal essa oportunidade. Muito obrigado, Brenda. Vamos falar hoje sobre privacidade e proteção de dados. A Brenda é engenheira de dados. Brenda, fala para nós o que faz o engenheiro de dados. Todo mundo tem essa Poxa. curiosidade, né? Não, e é muito legal, né? O pessoal escuta engenheiro de dados e já fica, mais que isso? O que essa pessoa faz ou não? É engenheiro, não é? Mexe só com dados, não mexe? Mas, basicamente, em relação à minha formação, puxando para engenheiro de dados, né? Eu sou formada em ciências da computação e sistemas biomédicos. E aí, eu entrei ali na SPC, na parte de engenharia de dados, e o engenheiro de dados, ele basicamente cuida de toda a parte do dado no sentido de coletar, extrair, fazer limpezas e coisas do tipo para a pessoa ter o acesso do outro lado. Então, vamos pensar em aplicações que consomem esses dados, né? Para ele ter essa visão de um dado limpo e certinho lá do outro lado, por exemplo, o cliente que vê um dashboard, os engenheiros estão lá do outro lado fazendo todo o processamento para ter certeza que esse dado vai chegar da melhor forma possível e no melhor tempo também para a pessoa estar utilizando. Nossa, realmente tenho certeza que muita gente ficou impressionado e com o nosso objetivo de trazer a privacidade e a proteção de dados e mostrar a relação com todas as áreas, com as mais diversas áreas, como você vê hoje a importância da segurança da informação dentro da sua área de atuação, né? Dentro da engenharia de dados? Sim, eu acho muito interessante a questão da gente falar de como que funciona em cada área, né? Como eu disse, eu trabalho lá na SPC Brasil, então a gente lá tem acesso a dados bem sensíveis, né? Então, todo o histórico de crédito da pessoa, como ela utiliza um cartão ou deixa de utilizar, como ela paga as contas, que bem ou mal é algo bem importante para a gente conseguir dar um resultado ali final para, por exemplo, empresas que querem lançar um novo cartão de crédito aí. Então, pensa se a gente faz algum processamento errado de informação e tira a oportunidade da pessoa conseguir aquele crédito. Então, de fato, a gente trabalha com dados bem sensíveis. E a questão de ter esse cuidado em cima deles é justamente não deixar vazar as informações para pessoas mal intencionadas ter esse acesso, né? Hoje a gente vê muita questão de pessoas que vendem os dados para pessoas mal intencionadas para aplicar os golpes. Então, lá do nosso lado, a gente tem toda essa questão de cuidado, de como que está sendo aquela informação, se ela realmente está da parte de criptografia, por exemplo, né, dados sensíveis, não deixar exposto a qualquer um, só pode acessar quem realmente tem acesso. Então, do nosso lado ali no SPC, pode ter certeza que o dado de vocês estão bem cuidados. Ah, que ótimo! Eu fico muito feliz, né? Eu sempre fico muito feliz quando eu vejo o empenho de empresas, né? Instituições tão importantes, né? Como o SPC, em proteger a segurança dos dados, a privacidade de todo mundo. E agora eu vou perguntar assim, mais amplo, né? Uhum. Dentro do seu segmento, as pessoas com a chegada da LGPD, de outras leis de privacidade, você sentiu alguma mudança de comentários das pessoas dizendo? Ou nesses últimos anos você acha que está a mesma coisa, as pessoas não se preocupam ainda com a segurança da informação, com a privacidade? Como você vê isso dentro do mercado como um todo, no que diz respeito à sua área de atuação? Perfeito. Em questão à minha área de atuação, e até quando a gente fala, né, com profissionais da área, a gente vê o pessoal falando da questão de como que tá um pouco mais difícil e mais burocrático ter acesso aos dados. Então, realmente, a gente está tomando mais cuidado e tem todas as questões de multa, né? Porque agora é uma lei. Então, se Exato. você sai do regulamento, você paga a multa ali e não é algo que alguém quer. Mas na questão de pessoal, por exemplo, eu não vejo as pessoas tendo o mesmo cuidado que o profissional que já é ligado. E talvez seja justamente porque nós que somos da tecnologia tem aquela preocupação e sabe qual que é o nível do estrago que pode acontecer com uma informação vazada. E talvez o usuário comum não tenha essa visão justamente por isso. Então, mais uma vez, reforçando, né, a importância de levar esse dado, a questão da informação para ele, de tipo,
tomem cuidado com o que você posta, com o que você preenche, como você preenche, né? E ter certeza do que está acontecendo com seus dados, porque a lei, ela vem justamente nessa questão, de dar voz para a pessoa, de falar, olha, não quero que meu dado seja utilizado e você que lute, empresa, é isso. Nossa, exatamente. Tanto que, assim, eu já fiquei... SPC, toma cuidado, eu vou trazer essa menina para trabalhar com LGPD, porque é exatamente isso, né? A lei quer tirar um pouquinho essa ideia, né? De que as empresas são proprietárias dos dados, né? O proprietário dos dados é o titular é a pessoa a quem o dado se refere, né? Portanto, o meu RG, eu sou proprietário desses dados, mesmo que esteja em posse de uma empresa por um determinado momento. E então vamos trazer um pouquinho mais para o lado pessoal, né? Um pouquinho mais descontraído. Como você entende a segurança da informação, a importância, né, das empresas estarem cuidando, mas como pessoa, como você entende a importância das empresas em ampliar a segurança dos seus dados, né, que estão, né, nessas empresas? O que eu acho mais difícil no momento é a questão da transparência de todas as empresas. Vou até trazer uma situação aqui, aí, Ítalo, você fica à vontade para discordar ou não. Claro. Mas foi até uma situação que eu passei recentemente, e não tão recente, porque eu frequento bastante hospital, mas o que acontece, né? Eu fui passar em uma determinada situação de urgência no hospital, então a gente já imagina. Eu tava com dor naquele momento, mas se a gente chegar numa pessoa que tá em casa de cirurgia, a pessoa, bem ou mal, ela não vai ler, seja uma folha que for, Exatamente. ela tá com dor, gente, ela não vai ler, não tem essa necessidade de abordar ela nesse momento para essa informação. E aí a questão era justamente essa, aquela folhinha estava escrito se eu apoiava, né, se eu deixava ou não a instituição utilizar os meus dados. Nesse momento você deixa qualquer coisa, não é nesse verdade? momento, gente, eu quero ser atendida. Se você quer usar, se você não quer, se você vai vender para alguém, você que sabe. Então, eu acho isso muito errado, a questão de como que as empresas lidam com o usuário final, né? Pô, a pessoa tá ali no momento de dor, custa deixar ela fazer primeiro o atendimento e depois você ter esse contato com ela? Porque, igual a gente falou, a questão da importância dela, de fato, ler aquilo ou nem ler. Vamos supor que é uma senhora que não tem alfabetização ou qualquer outra pessoa que não tem esse acesso e não consegue fazer essa leitura, o que ela vai fazer com aquele papel? Exato. A pessoa que tá te atendendo ali da recepção, ela não vai parar e não vai ler o papel para você. Então, tem que ter todo esse cuidado de as empresas estão realmente sendo transparentes da forma que devia em como o meu dado vai estar sendo utilizado em diversas situações, né? Essa do hospital foi a que eu achei mais extrema, porque eu falei assim, tipo, meu Deus, gente, eu não vou ler isso daqui agora. Então, só assino aqui e me deixa passar no médico. Mas qualquer outra situação, né? Por exemplo, o que acontece em colégios quando você faz um contrato do curso ou qualquer coisa voltada assim, né? Quando você assina para fazer um cartão de crédito ou qualquer coisa do tipo. O que acontece com aquelas informações de fato? Acho que é um momento das empresas pararem de colocar aqueles eu aceito ou beleza, você vai aceitar, vou te mandar para essa paginazinha para você ler. E quando você vai ver, é um PDF gigantesco. E aí você fica, meu Deus, eu só queria um cartão de crédito para comprar umas blusinhas. Então, acho que elas deveriam facilitar bastante essa questão com o usuário final e ter essa empatia, sabe? De vamos jogar limpo mesmo. Porque se ela estivesse jogando limpo e não precisasse esconder nada ou algo do tipo, não tem a necessidade de colocar um negócio tão burocrático ali, né? Acredito que toda empresa, se não tem, deveria começar a ter esse cuidado com o usuário final. Dois pontos super importantes que você colocou, né? Transparência e o respeito, né? Sim, Quando exato. nós falamos de LGPD, isso eu falo com muitos profissionais, falo com meus alunos, a gente precisa entender que o que fez a LGPD nascer foi justamente a necessidade de privacidade. Privacidade é um direito humano universal, né? Está na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, nós estamos falando de direitos humanos, então nós estamos falando de humanos, então nós estamos falando de pessoas, de cuidado. Esse cuidado que você colocou é um dos pontos principais que eu também vejo que precisa ser muito bem trabalhado e também a transparência, né? Nós precisamos ser transparentes, nós precisamos falar com mais clareza com o usuário final sobre o que as empresas fazem para proteger os dados, sobre a importância, né? Não adianta ter aquele documento gigantesco que inviabiliza a pessoa de ler, né? Ninguém tem tempo para ler
algo gigantesco. Hoje você entra num site, tem os gestores de cookies, que é obrigatório quando a empresa Você tem dá cookie de ok ou não. terceiro, mas é inviável. A pessoa entra em 500 sites por dia, ela não tem como ler um livro, né, em cada site que ela entrar. Então, nós temos que, principalmente os profissionais que vão tratar de ética, de privacidade, a gente precisa de modelos melhores. Sim. Né? Não tem como a pessoa assinar um contrato a cada passo que ela dá na vida. Né? Então, fica até a dica para a gente, profissionais de privacidade, pensar em modelos novos de comunicação e de como respeitar o usuário. Exatamente. Legal. Então, essa parte de respeito ao usuário, acho que é muito, muito legal. E agora eu vou fazer uma pergunta já mais voltada para a privacidade, não só para a segurança da informação, aproveitando que a Brenda, não vou falar a minha idade, mas a Brenda é de uma geração bem mais nova do que a minha. Adoro um postinho. Aí eu vejo que essa geração adora uma rede social, Muito. adora postar, adora comentar, né? Como você vê a privacidade, o tratamento da privacidade aí para a geração nova, Sim. como o pessoal cuida ou não cuida da cuida, sua né? privacidade? Eu acho que é mais não cuida. É porque é uma mão de duas vias, né? A gente tem muito essa questão de, por exemplo, lá no SPC, a gente precisa das informações para conseguir ajudar tanto as empresas quanto as pessoas. Então, eu preciso que gerem dados. Mas ali, colocando nesse contexto, é um contexto necessário. Agora, a gente passando pro lado mais pessoal, assim, tirando essa responsabilidade das empresas, que ela tem, boa parte, mas e nós também, né? Quando estamos postando fotos, quando estamos curtindo alguma outra coisa, ou até compartilhando. Será que a gente para e pensa um pouquinho no que está sendo compartilhado, como que está sendo compartilhado? Eu mesmo sou uma pessoa que gosto muito de fazer publicações, de estar ali no LinkedIn, no Instagram, até porque eu participo bastante de evento. Então, é normal a gente divulgar, mas sempre com aquele cuidado de, tipo, será que é o ideal eu colocar exatamente a localização de onde eu tô? Ou aonde será que essa foto vai parar com a hashtag que você coloca para ter mais alcance? Será que ter mais alcance em determinada situação é realmente o que você quer? Porque, bem ou mal, se você... É o que falam, né? Se você olha pro abismo, ele começa a olhar para você. E não é bem a intenção nesse momento. Acho que o pessoal tem que ter esse cuidado, principalmente quando a gente fala de rede social. Tava saindo umas conversas, né, e uns estudos em relação a, por exemplo, mães que postam fotos dos seus filhos, né? Família como um geral, não só mães. No geral, e postar foto de crianças na internet que são divulgadas em dark web, por exemplo. Então, olha a importância que é você parar e pensar, tipo, é uma fotinha do meu filho. Sim, realmente, é uma fotinha do seu filho, mas a gente tem pessoas muito mal intencionadas na internet. Então, tem que ter todo esse cuidado de como é a foto, de quem que tá na foto, e pra você ter essa noção, sabe? Eu vou assinar algum contrato pra joguinho, por exemplo. É igual a gente falou a mesma situação do médico, a gente só quer jogar, não quer ler. Mas vamos ter um pouquinho de cuidado ali no momento, se é uma fonte confiável de onde você tá baixando, né? Não sair baixando por impulso, assim, e ter a certeza de onde tá indo aquelas informações. Porque, bem ou mal, se você gera um conteúdo, ele tá sendo consumido. E aí, se ele é consumido, já não dá pra controlar mais quem tá consumindo ele, né? Só a geração que a gente consegue dar uma controlada ali e realmente fazer um viés de, isso daqui pode ou não pode. Então, se a gente tem essa primeira responsabilidade de consegue dosar, então vamos pegar do nosso lado primeiro para depois deixar as pessoas terem consciência do que está sendo produzido ou não. Então, eu tenho muito esse cuidado de ter certeza que eu estou postando, se aquela informação é adequada para aquele momento, para aquele lugar. Muito legal. Acho que fica a dica, né? Colocar na balança se você vai ter mais vantagens do que prejuízos com o que você vai postar, né? Quando a gente coloca uma coisa na internet, é preciso ter em mente que aquilo não tem limites. Não tem limite, exatamente. É preciso ter em mente também que aquilo vai durar para sempre, tá? É como escrever numa pedra, vai ficar para sempre. Então, não apaga mais, né? Nós temos aí pessoas que tiveram um passado na internet que quer fazer esquecer e não consegue, não é tão fácil. Exatamente. Então, a privacidade não é não aparecer, não expor o que você tem de bom, não colocar o trabalho que você realiza, né? Muito pelo contrário, você tem que colocar informações relevantes
mas com aquela cautela de não trazer risco a você, a sua família. Fotos de criança necessitam, sim, de uma atenção muito grande, né? Como foi dito pela Brenda, muito bem colocado. As fotos de crianças são alvos de criminosos na internet, né? E o risco é imenso, tá? Para quem ainda tem essa prática, vamos repensar, né? Essas pessoas têm uma vida inteira ainda pela frente e já com um risco, uma exposição desnecessária nesse momento pode atrapalhar tudo isso que elas ainda têm para viver. Então, vamos pensar, principalmente no conteúdo familiar, conteúdo de criança, deixar isso o mais restrito Sim. possível, né? Porque os golpes cada vez mais modernos, né? Nós temos hoje ferramentas que inserem voz, inserem rosto em outros corpos, né? E assim Sim, por nossa, diante. Nós temos aí muito. situações que a gente não sabe ainda como vai lidar. Não, esses dias mesmo, eu recebi um SMS no celular, e aí o SMS estava assim, acabamos de aprovar a sua compra de R$ 3.000. E aí eu fiquei, vamos começar que nem tem R$ 3.000 livre, assim, para ser aprovado. Cara, eu falei, peraí, Calma aí, vamos com já calma, tá errado né? isso. E aí já tinha um número logo em seguida falando, caso você não concorde, né, ou não seja você que tenha feito, ligue nesse número. E aí eu liguei no número só por via das dúvidas, falei, deixa eu ligar aqui só pra ver o que que a pessoa vai falar comigo. Quando eu liguei, a pessoa do outro lado, ela começou a pedir umas informações que pessoas do dia a dia, talvez ali no desespero de tentar saber se realmente foi ou não foi, vai naquela conversa que nem sente, que é o que a gente chama da engenharia social. Então Exato. a pessoa nem sente que ela tá passando as informações e quando você vê, você já caiu. Uma das informações que a pessoa me passou é tipo, então me fala quanto que você tem de saldo na sua conta pra eu ver se esse limite realmente foi aprovado. Falei, moça, pelo amor de Deus. Falei, peraí, você quer mentir pra mentiroso? Então, não fazia nem sentido as informações que ela tava pedindo, mas num momento de desespero, você vai que você nem sente. Então, realmente, nessas situações, por mais que ela te deixe ali, né, afobado, angustiado, você tem que conseguir pensar um pouquinho, dar uma controlada e falar, meu, será que realmente faz sentido o que essa pessoa tá perguntando? Ela não conseguia me passar uma informação dos bancos que tava tendo acesso. Então, ela falou assim, você tem uma conta no Nubank? Eu falei, tenho. Ela pegou, então foi de lá. Eu falei, então quer dizer que se eu falasse que eu tinha outros 500 bancos, Também seria de lá, qualquer com um poderia certeza. ser. Então, gente, se vocês passarem informação, passe mais de uma. Porque aí a pessoa vai ficar na dúvida e vai falar, aonde será que eu vou jogar aqui? Será que eu vou certo ou não vou? E tudo isso, no final, era pra ela falar que ia me transferir por setor de fraude. Eu falei, então você quer todas as minhas informações pra me direcionar num lugar que já deveria ser o primeiro contato ali, visto que isso poderia ser uma fraude ou não. Então, como que aconteceu, né? Tipo, que informação minha passou pra esse pessoal? Como que ele teve acesso a essas informações pra tá me mandando mensagem? Então, são coisas que a gente não tem mais esse controle de saber o que vazou, o que deixou de vazar, até porque todo dia a gente vê milhões de reportagens falando, em tal lugar teve as informações vazadas. E com pouco, hoje, você consegue muito. Então, tem que ter muito cuidado mesmo e saber que, igual você falou, Ítalo, que a gente tem todo o direito em cima dos nossos dados. Então, se você acha que não tá certo determinado empresa usar aquela informação daquele jeito, dá uma ligada, tenta correr atrás, no sentido de falar, meu dado eu não quero que seja utilizado. E a empresa não tem direito nenhum de utilizar se você não deixou. Então, a pessoa tem, sim, total direito ali para ela estar fazendo essa exclusão. É de total direito dela. Nossa, acho muito importante o ponto, né, dos golpes, né? De vez em quando a gente recebe um e-mail do primo rico nosso, né, que quer compartilhar o dinheiro dele e tal. A gente clica Depois de no... muitos anos, depois de né? muitos anos, que a gente não faz a menor ideia. Ele tá na Arábia, tá rico e ele achou a gente, ele quer compartilhar ali todo o dinheiro dele com a gente e a gente não pode ser que clique ou não nesse link, vai cair num golpe, né? Só que estão cada vez mais elaborados os golpes, tá? Então, um ponto bem importante é a gente eliminar um pouco esse preconceito de que a pessoa que caiu no golpe ela é culpada, Sim. né? Porque a pessoa que quando ela cai num golpe, perde muitos valores, ela se sente tão culpada que muitas vezes não vai à polícia, não fala com familiares, né? Porque se sente ofendida mesmo por ter caído num golpe. Então, o que eu quero dizer é que esses golpes, dependendo do momento, da vulnerabilidade que a pessoa tá,
mesmo sendo um especialista em segurança da informação, como eu já conheço, pode cair em golpe, né? Porque ou você está vulnerável porque aconteceu alguma coisa, ou esse golpe caiu em você no momento que você perdeu um parente, ou, né? Então, esse golpe, eles são utilizados bem antes da internet, sempre pegaram pessoas, né? É direcionado a milhares de pessoas, né? E uma vai estar num momento ali que a Que vai cair. racionalidade não vai ser, né, o principal ponto dela. Então, não tenham vergonha, né? Se você caiu em golpe, não tenha vergonha, denuncie, né? Ajude a gente a diminuir essa criminalidade. Então, acho que um ponto importante é não ter vergonha se cair em algum golpe, porque os golpes estão cada vez mais específicos. Antes, esses e-mails chegavam com erro de português, chegavam mal formatados, né? Chegavam de qualquer jeito. Hoje em dia, não. Hoje é um e-mail perfeito, produzido por profissionais qualificados, né? Simulam, o link vai simular uma página de um banco exatamente igual a do banco. Então, são profissionais, né? São profissionais atuando para realizar golpe na gente. Então, Sim. tem que ficar sempre muito esperto. Então, vamos sair, então, essa parte de golpe, né? Vamos... Então, agora... Mas eu tenho um ponto que eu acho importante. Você falou da questão das pessoas, às vezes, se sentir envergonhadas e tudo mais, né? Só que, às vezes, a pessoa não sabe nem aonde procurar essa ajuda. Então, você que tem toda essa questão com a profissão há bastante anos, né? Consegue passar algumas dicas, assim, do que procurar, qual a primeira coisa a fazer? A melhor coisa é ligar na polícia, registrar boletim. Porque, muitas vezes, a pessoa não sabe nem o que ela tem que fazer. Ela fala, putz, caí no golpe, e agora? O que eu faço? Legal, muito bem, Brenda. Eu acho que o primeiro ponto, né, é você não ter vergonha, conversar com a sua família, realizar o boletim de ocorrência. Quando nós temos golpes relacionados a banco, né, que foram roubados dados bancários, nós temos um site que chama Registrato, né, do gov.br, que a gente vai verificar se alguém abriu mais contas com os nossos dados, se tem contas que a gente desconhece, se vai pedir empréstimo. Então, teve dados vazados, vai lá no Registrato, só procurar no Google Registrato, você vai ter acesso fácil e verificar se tem contas novas abertas, se alguém fez um financiamento, tudo relacionado. Isso. Show. E aí nós temos também... outro ponto bem importante, se seus dados vazaram, pode ser que essas pessoas comprem números, né, de telefone para usar para crimes. Então, também vai na Anatel, entra no site, vê se ninguém comprou e criou números novos de telefone com seus dados. Então, esses dois pontos são bem importantes para a gente já minimizar os impactos posteriores possíveis. E o boletim de ocorrência é o mais importante de tudo, né? Você foi alvo de um crime, não tenha vergonha, faça o boletim, avise a sua família, você é vítima. Né? A gente tem uma mania de culpabilizar a vítima aqui, que é uma coisa impressionante, né? Putz, você pode ficar com vergonha de falar que clicou no e-mail do primo Igor. Que baixou as fotos do verão passado, poxa. Exatamente, que clicou na foto lá que não devia e tudo mais. Tá bom, supera essa vergonha, né? Todo mundo tem, né, seus momentos de vergonha, mas supera isso porque você é vítima. Eu acho que essa é a dica principal. Sim. Legal? Então, vamos... que mais? Muita coisa para falar com a Brenda aqui de legal. Poxa, mas é um assunto muito bom de ficar falando. Dá para ficar papeando horas e horas aqui. Papeando, assim, e né, nessas histórias, assim, no seu círculo pessoal, alguma coisa engraçada, assim, que não teve grande impacto, que você lembra. Tem aquele amigo que compartilha tudo, que fala, minha vida é um livro aberto. Ele acorda e assim. Já... É isso, exatamente. O pior é que a gente tem muito, né, isso hoje em dia. A nossa nova geração, e nem falando da minha, porque a gente tem até a geração do TikTok aí, o pessoalzinho que vive na frente do celular, que tem mais exposição quanto a gente, né? Então, tem muitas pessoas que eu conheço que realmente tá o dia todo ali falando, tô em tal lugar, fazendo tal coisa com tal pessoa, e vai que vai. Mas tem uma questão de uma amiga minha, por exemplo.
ela tinha umas contas divididas de Instagram justamente para fazer essa diferenciação de perfil. Quer falar o nome? Não, tô brincando, não vou fala deixar, não. Vou deixar em off, tá bom? Vou deixar em off. Manda um abraço pra ela. Você vai saber que é você quando você ouvir. Mas, justamente, ela fazia essa divisão de perfil do Instagram, que é até uma estratégia que muita gente usa, né? De fazer contas diferentes da mesma pessoa pra publicar coisas que vai atingir cada público diferente. Então, era uma conta que ela tinha mais pra postar sobre fotos de festas e afins. Então, quando é um perfil com foto de festas e afins, quando a gente vê aqueles negócios de joguinho de avião e tudo mais, a gente nem desconfia, porque a gente fica, meu Deus, é o que a pessoa mais faz, é festa, ir pra um canto e pro outro. E quando ela percebeu, estavam justamente na conta dela. Só que o mais legal é que ela conseguiu fazer a recuperação dessa informação e toda a conta dela, né, ela não acabou tendo nenhum tipo de prejuízo. E foi bem bacana a questão do quão ágil foi a questão de verificação de 2 etapas, que muita gente também não é adepto e tem, né, que a gente tem aquelas 2 verificações que coloca. Se qualquer pessoa tentar acessar, beleza, ela conseguiu colocar sua conta lá, né, sua senha. E aí, quando você vai logar, né, a pessoa colocou sua senha e falou, consegui entrar. Não, veio uma verificação no seu celular falando, fulano, você tá tentando entrar mesmo aqui? Se sim, deu ok, se não, não. Então, eu acredito que a pessoa do outro lado, né, a que tava tentando, ficou chateadíssima, porque falou, poxa, ativaram um negócio bem aqui nesse momento. Então, foi bem legal de ver a questão funcionando, né? As novas tecnologias que estão fazendo pra proteger as pessoas também. E foi bem bacana isso, porque não teve nenhum prejuízo e acredito que quem saiu prejudicado foi quem tava tentando prejudicar. Nada melhor do que esse momento de tipo, olha lá, ó, caiu. Caiu no seu golpe. Então é muito bacana ver que hoje a gente tem, né, essas situações de pessoas que acontecem, principalmente em rede social. Instagram tem de monte, né? Que a questão de publicar as fotos, de publicar quando sai, eventos. E isso é uma forma de se prevenir, né? De conseguir ter o contato e o domínio das suas coisas. Então, foi uma situação muito boa, porque ninguém saiu prejudicado e deu pra ver que realmente o que a gente tá tendo aí pra usar pra se precaver tá funcionando. Então, foi bem bacana também. E questões que a gente já sabe, de tirar foto na empresa e sair de coisas da empresa, assim, tipo, meu Deus, apaga essa foto. Tira esse registro rapidinho. Então, é bem bacana tomar cuidado também com o que você coloca, né? Em partes importantes, assim, de documentos e tudo mais. É muito normal a gente parar pra observar uma foto e falar, putz, não deveria ter tal coisa nessa foto de fundo, por exemplo. Muito legal. E falando de forma mais técnica, tá, o que ela falou é sobre MFA, múltiplos fatores de autenticação. É uma ferramenta, como tem gente criando crime, né? Tem gente também criando ferramentas para que a gente consiga se defender. O MFA hoje é uma grande ferramenta, né? Bem disponível em quase todos os serviços, redes sociais, né? Serviço de e-mail, que nada mais é do que a gente fazer a autenticação por mais do que um lugar que nós estamos logando, né? Por exemplo, se a gente for fazer o login em uma rede social no notebook, a gente faz também essa autenticação por um celular, por outro lugar, e isso evita muito problemas, bastante, né? É muito importante que as pessoas tenham o hábito de utilizar o MFA. Legal, mais um ponto aí muito legal que a gente colocou, mais uma experiência, né? Eu até ia chamar o slogan, né, do momento... do né? momento opa! Do momento opa, ó, até batizei agora, momento opa, ficou sensacional, depois, ó, chamando o slogan, momento opa, batizado pela Brenda, e, né, esses momentos engraçados que, graças a Deus, não teve nenhuma consequência muito grande. Brenda, se você fosse dar um recado aí para o pessoal de engenharia de dados, principalmente quem está começando, né? Vou deixar 2 recados. Um focado aí para o engenheiro de dados novo, depois a gente foca um pouquinho para o engenheiro de dados mais relacionado à segurança da informação. A pessoa que quer começar a trabalhar com engenharia de dados, né? O que você diria para essa pessoa que quer entrar nessa área, que está começando a estudar, que é curioso sobre engenharia de dados? Dizer que o SPC é um ótimo lugar para começar. Brincadeira, gente, mas é verdade. Então, é toda a questão de você ter o clichê de fome de sucesso. De você querer ir atrás, buscar conhecer sobre, saber o que está tendo de tendência, né, em novas tecnologias é muito importante, mas não deixando ou esquecendo a base, que
no meu caso, sempre foi o principal, de falar, beleza, tem milhares de coisas acontecendo aqui, mas primeiro eu preciso solidificar pelo menos o primeiro andarzinho aqui para começar a crescer. Então, tenha muito isso em mente, que bem ou mal, igual a gente falou aqui, você vai estar mexendo com dados de pessoas, de terceiros. Então, é muito importante você ter um cuidado especial e cuidar daquilo como se fosse seu. Às vezes até pode ser seu, né? Dependendo do que você trabalhar, tem até você ali nas suas informações. Então, ter toda aquela atenção e participar dos eventos. Porque a gente tem muito evento de hackathon, tem muito evento, até aqui na DeSampa acontece vários eventos voltados a hackathon, a maratona de inovação. E é um ótimo lugar para você explorar a ferramenta, fazer network, porque é outra perninha ali muito importante. Se você está começando e não sabe para onde ir, o que fazer, nada melhor do que você conversar com alguém que já está na área, né? Então, chamar aquele papo e falar, pô, me dá um auxílio aqui, na onde que eu posso começar, o que que eu posso estudar. E nada melhor do que isso, você ser guiado por alguém que já tem uma trilha bem formada ali, já cavucou bastante o caminho, já abriu o matagal para te ajudar ali a ficar melhor. Então, para quem está iniciando, fazer parte de comunidades é algo muito importante também, porque você contribui e absorve informação. E é bem legal porque você expande os seus horizontes. Então, quanto mais evento você puder participar, participe. Então, para fazer agora, entrar no LinkedIn, adicionar a Brenda Xavier, engenheira de Por dados. favor. Me sigam para mais eventos. Brenda, muito legal essas dicas. E explica pra gente, então, né? Você, a gente que participa de hackathon, fala pra essa galera que tá iniciando o que é um hackathon, né? Putz, gente, é muito bom. Eu não vou começar pela parte do spoiler, que é a comida, mas é muito bacana a questão de que uma empresa, ela sempre vem com um desafio pra você resolver ele. E quando a gente fala resolver, não é que você vai ter que, sei lá, montar uma empresa no final de semana. Muito pelo contrário, você vai ter que mostrar que aquilo é possível de ser resolvido por uma ideia sua durante um final de semana. Então, você pode entregar um protótipo, que é aquela questão que a gente fala, o mínimo de valor viável naquele tempinho que você tem, algo funcional para resolver de fato aquele problema. Então, você junta com o pessoal, você pode vir com a equipe formada, seus amigos, mas se você não tem, também é um ótimo momento para conhecer pessoas, porque você pode vir aqui e as pessoas que você conhecer no momento ser o seu grupo. Então, é bem bacana também para quem é tímido, ter todo aquele momento de começar a se descontrair num ambiente seguro. Então, venha no ADSampa, porque eu sou mentora aqui, junto com o Guilherme, junto com várias pessoas que a gente conhece. E é um ambiente bem legal que a gente deixa para o pessoal conseguir se comunicar, conseguir conhecer novas tecnologias, novas pessoas e até mesmo novas abordagens, porque a gente traz não só os mentores que estão aqui, mas a gente traz outros profissionais para dar palestras. Então, por exemplo, a gente tem a Laurinha que vem falar sobre pitch. Então, se você é aquela pessoa travada que não consegue falar em público, né, que está tentando ali se desenvolver, é ótimo ter uma palestra dela ali pra você de tipo, vamos lá, vamos relaxar, vamos mostrar como que faz. Sempre tem dica. Pra tudo que a gente tem problema, tem dica. E em hackathon é o melhor momento pra você conseguir ver isso. E aí, quando a gente fala que demora um final de semana todo, a pessoa fica tipo, putz, e aí? Como que eu como? Como que eu vivo? O que que eu faço? Fiquem despreocupados. No hackathon que não falta é comida. Todo mundo é alimentado o tempo todo. Então, você fica aqui a madrugada toda com a gente, mas você tem toda essa estrutura. No caso desses que eu tô falando, né, que é os que eu participo, tem várias modalidades. Tem hackathon presencial, tem hackathon online, tem hackathon misto. No caso, eu participo bastante dos presenciais e são bem bacanas por conta dessa troca de contato que a gente tem. E aí, no final, a gente tem o que importa, que é a premiação, naquele sentido de, tipo, você não tá sendo premiado só com o prêmio, que a gente fala de primeiro e segundo lugar. Sim. É tudo que você extraiu naquele final de semana. Tem muita gente que passa a vida e não consegue tirar metade do proveito ou das lições que você recebe num final de semana de um hackathon. Então, é muito importante por essa questão de você ajuda as pessoas e as pessoas também te ajudam. É algo que, se você não teve o contato ainda, vale a primeira experiência. Nem que seja uma só, mas vale bastante a experiência. Gente, a Brenda sabe de tudo, hein? Eu vou perguntar aqui, se alguém quiser o número da Mega Sena, alguma coisa assim. Se eu souber, gente, eu não vou estar passando, porque eu vou estar precisando. Por questões de privacidade, eu não vou passar. É o meu direito não passar essa informação, é que eu vou estar exercendo. Ah, que legal, que bate-papo gostoso, interessante. Eu tô cheio assim de perguntas. Eu sei que você também tem um conhecimento de área médica, né? Gosto bastante. A área médica é muito sensível
né, os dados médicos podem ocasionar aí até discriminação, né? O Sim. vazamento de dados médicos pode ocasionar muitos riscos, por isso, na LGPD ele é tratado como um dado pessoal sensível. Fala um pouquinho sobre biomedicina, esse seu Sistemas biomédicos, expertise? né? Na parte de sistemas biomédicos, nós somos muito voltados a desenvolver sistemas para serem utilizados por pessoas, né? Pessoas, no caso, o usuário final, mas quem Tá. vai estar manuseando e tudo mais é o profissional da saúde. E é justamente o que a gente fala, né? Tipo, se a gente está criando o sistema, a gente tem que pensar o que aquele sistema vai usar, o que ele vai emitir, o que ele vai deixar de emitir, justamente para ter toda uma segurança, não só para o paciente, como a instituição que está utilizando aquele aparelho como um todo, né? Então a gente tem toda essa preocupação de no momento de que está sendo desenvolvido um aparelho novo para a área da saúde, ou até sendo melhorado algum, quais são as informações que vão estar sendo pegas? Elas são realmente necessárias para estar sendo colocada ali ou não? Porque tem muita gente que vai, não, quanto mais informação, melhor. E nem sempre, né? Às vezes até dá uma atrapalhada ali esse Sim. negócio de quanto mais informação, melhor. Então, não é porque você está desenvolvendo um sistema que você não tem que ter cuidado com o que aquele sistema coleta e o que ele gera. Muito pelo contrário. Você, por ser um desenvolvedor, tem que ter toda essa visão. É bacana, você pode não ter o conhecimento de forma do estudo mesmo, né, ali dos dados que estão sendo gerados, a importância de ter eles ou não, é bacana de ter, mas se você tiver só a base, igual a gente falou anteriormente, já é legal porque com uma base você consegue ter uma visão de, por exemplo, não é interessante eu colocar essa informação aqui dessa pessoa porque não vai ser relevante. E se você tem essa visão de, é importante colocar essa informação ou não, é sinal que você já tá com um pezinho ali de tipo, olha, entendo sobre a questão de privacidade e o que pode ser utilizado ou não, o que vai agregar ou deixar de agregar. Quantas coisas a gente não escuta falar de dados médicos sendo vazado, que quando é utilizado da pessoa, tem pessoas que estão no hospital e o seu parente recebe ligação falando, fulano recebeu alta, enquanto fulano tá lá. Então, ter toda a área médica também, né? Ter todo esse cuidado de como que está sendo tratadas as informações desse paciente. É o que a gente estava comentando. A questão de privacidade e segurança de dados, ela não é aplicada só para o profissional da tecnologia. Todo mundo tem que ter esse bom senso de colocar a mãozinha ali na cabeça e falar, putz, será que é interessante eu continuar fazendo isso ou não? Então, pessoas de sistemas biomédicos que estão criando novos sistemas aí, vamos pensar no que está sendo colocado nesses microcontroladores para estar sendo lido, pegando informação, coletando aí, ter todo esse cuidado, porque afinal de contas, a gente quer sim ajudar as pessoas com novas tecnologias, mas a gente também tem que pensar o que essas novas tecnologias vão estar trazendo de risco para quem está utilizando e para quem está adquirindo, né, aquele produto. Muito legal. O que você disse vai muito de encontro com o que a gente na área chama de privacy by design, Show. né? Que é antes de desenvolver um produto ou criar algum produto, a gente já tem em mente como que isso vai impactar na privacidade, né? E como que vai fazer a segurança da informação disso. Esse conceito foi criado em 1900, nos anos 90 pela Anne Cavou, que ela é Legal. comissária de privacidade em Ontário, no Canadá. E hoje, com a chegada das leis de privacidade, está sendo bem difundido pelo pessoal de privacidade, proteção de dados, um conceito muito interessante, muito relevante e que diz exatamente o que a Brenda falou, né? Para que a gente vai usar os dados, né? A gente não está coletando mais dados do que a gente precisa, né? É bem importante a gente falar para os empresários, principalmente, que hoje coletar dados em excesso vai se transformar em custo desnecessário, porque você vai precisar aplicar medidas de segurança, né, para todos esses dados. Então, nós temos necessidade de coletar todos esses dados. Em farmácia, a gente vê muito isso, né? Você vai lá no caixa e pensa, cadê seu CPF? Calma, meu, não é assim, cadê seu CPF, né? A gente não tem que Fala, moça, eu já entregar te dei a o receita. CPF. E aí, se você deixar, eles levam até o nome do seu cachorro, da sua avó, porque começa no CPF. Se você for entregando, eles vão perguntando, qual é... Sim. E a gente entrega muitos dados sem a menor ideia do que vai acontecer, né? Ninguém, em outros países, por um exemplo, é muito mais difícil você conseguir os dados da Passar uma pessoa informação. do que é aqui no Brasil, né? Tem até vídeos muito engraçados na internet que fizeram para teste mesmo em farmácia.
Me passa o seu nome, seu RG, seu CPF, nome da sua melhor amiga, nome do seu cachorro. E a pessoa vai. Né? Não é um pouquinho estranho, não, é por cadastro, vai. Mas uma vez, eu só quero meu remédio, então o que eu tiver que falar, eu vou falando. Então. E aí a gente precisa mudar um pouco a cultura, né? O Privacy by Design vai muito nisso, né? Da gente mudar a cultura dentro das organizações, mas também a gente mudar a nossa cultura um pouco em relação à importância dos nossos dados pessoais. Verdade. E que a gente não pode sair entregando os dados pessoais, a gente precisa entender que dados pessoais têm valor. E tem valor até financeiramente, dinheiro mesmo, né? Tratado no mercado como dinheiro, né? E tem um alto valor. Eu tenho conversado com um amigo meu, indignado, um empresário me ligou, Ítalo, em todo lugar que eu tô indo, o pessoal quer a minha biometria, né? Quer pegar a biometria facial para eu poder entrar no prédio. Falei, cara, não pode, isso é loucura, né? Porque com a biometria facial, daqui pouco tempo a gente vai abrir conta, a gente vai, né, conseguir uma série de coisas. Fácil. Então, a gente não pode estar com a nossa biometria facial circulando por tudo que é lugar. É muito complicado, né? Então, muitos cuidados têm que serem tomados e a sociedade precisa ser informada sobre tudo isso. A gente está aí com tecnologias batendo na porta, né? 5G, internet das coisas, metaverso e batendo nas portas, assim, porque já tem muito acesso a isso, mas ela vai tomar uma amplitude muito grande. Né? Você já está no metaverso? Não, tô só... A realidade já é o suficiente para mim nesse momento. Já é o bastante, já aqui. O máximo que eu me limito de metaverso é olhar um bonequinho ou outro, olhar um NFS ali, falar bacana, mas deixa ali. E a gente já tem questões aí, né, sendo levantadas de metaverso, né? Muita coisa acontecendo e a gurizada, principalmente, já está lotando o metaverso. A gente vê isso muito no mundo dos games. Gosta de games também? Gosto, acho legal. E realmente eu vou ter que estar me rendendo um pouquinho. E o que você joga? Eu gosto muito de Just Dance. Sou muito contra a FIFA, gente. Deixando aqui um relato pessoal meu, eu odeio FIFA. Nada contra quem joga. Meu noivo joga bastante, inclusive. Mas toda essa parte que envolve... Por isso que ela não gosta. Mas pode ser a causa, né? Mas tudo que envolve essa parte de você se reproduzir ali na tela, eu acho muito bacana, de fato, a questão da interação. Mas é o que a gente fala, né? O que acontece com todas essas imagens que são gravadas depois. No momento, eu nem penso muito nisso, pra falar a verdade. Agora que a gente tá conversando, eu vou falar, deixa eu olhar o cache ali do meu Just Dance pra ver o que acontece. Mas eu gosto bastante dessa parte de joguinhos que faz esse tipo de interação. Acho bem interessante, mas agora, coisa que é mais pautada à realidade virtual e coisas assim, aí eu já deixo mais um pouquinho pro pessoal que é mais novo, né? Que eu já tô bem com a realidade que eu vejo aqui, já tô tranquila com ela, não preciso de mais. Gente, então, acho que é isso, né? A gente já passou pelos problemas da minha idade, já chegou na idade da Brenda, já estamos abaixo, já tá para uma idade mais nova. Então, Brenda, muito obrigado, bate-papo assim... espetacular, né? Mostramos aí um pouco da importância, você falou do seu segmento, eu fiquei muito feliz porque um dos pontos que eu coloco bastante é que nós, da segurança da informação e da privacidade, a gente não está conseguindo furar essa bolha, né? Tá conversando só com a nossa galera, né? Só com os nossos grupos, e a nossa intenção aqui com esse podcast é sair dessa bolha, ver como é que, né, o usuário, e você falou brilhantemente essa visão de usuária também, e também muito do seu segmento. Então, só agradeço a sua contribuição e com certeza eu vou pensar muito no que você falou, né, porque a gente não tem muito essa visão de fora, né? Então, agradeço muito por colaborar aí nesse sentido. Quer mandar um abraço para sua amiga que você expôs aqui? Quer dar um abraço final para... Com certa segurança, não foi? Respeitando a privacidade dela, olha que coisa.
Mas, Ítalo, eu agradeço muito pela oportunidade. Queria falar um ponto que eu achei bem legal durante a nossa conversa, que teve muitos tópicos que eu trouxe aqui falando que você traduziu de forma acadêmica. Então, para mostrar para o pessoal que fica justamente nessa, não, só posso passar a informação da forma mais difícil que tem. Não é. Eu passei da minha visão como forma de usuária, como forma que tá ali em outro setor, e você falou, eu que tenho estudo, ó, quando a gente vai ver na parte acadêmica, é desse jeito que acontece isso. Então, a gente conseguiu ter uma conversa super leve, passar informações super relevantes de uma forma nada complicada. Então, acho que o podcast, ele justamente cumpriu o papel que ele deveria fazer, pelo menos nessa primeira visão que a gente estava tendo ali e pensando, foi justamente isso, de passar a visão da forma mais clara possível e deixar que esse conhecimento passe, né, de pessoa para pessoa, porque quanto mais munidos de informação a gente conseguir ter e ter esse conhecimento, a gente vai conseguir se proteger. Então, agradeço muito a oportunidade de falar aqui com o pessoal. Realmente, quem quiser falar comigo nas redes sociais, fiquem à vontade. Ali no LinkedIn, como o Ítalo colocou, ou até no Instagram, pode estar entrando em contato comigo. Eu gosto bastante de conversar com o pessoal e vira e mexe, eu tô em evento. Então, se você tem receio também de participar de evento, bora pro primeiro hackathon aqui. Deixo um convite abertíssimo pro próximo hackathon que tiver, pro pessoal tá indo participar e mandar um beijão para todo mundo que tá assistindo a gente aí e agradecer pela Desampa disponibilizar esse espaço e esse momento aqui. Que bom, então eu tenho certeza que um novo convite você vai aceitar para voltar Sem aqui dúvida. com a gente. Quem quiser também me acompanhar, eu tenho só o LinkedIn, Ítalo Matos, é só colocar lá, é bem tranquilo, não tem muitos Ítalos, né? Ainda bem, então bem tranquilo de achar. Também será um prazer, falo sobre privacidade, proteção de dados, segurança da informação. Me adicional também tenho muita disponibilidade para, principalmente as pessoas novas que querem entrar na área, tenho disponibilidade de conversar, de mostrar caminhos, acho isso muito importante. O site da minha empresa também, p1lgpd.com.br, só entrar lá, tá bem tranquilo também. Um abraço, então, a todos. Nos vemos no próximo podcast. Eu vou estar aqui com uma pessoa também muito importante, Edson Garcia. Ele que é funcionário da Oracle, a maior empresa de banco de dados do mundo, vai falar sobre como tem afetado os profissionais, os DBAs aí, pessoal de banco de dados. Então, um abraço, nos vemos no próximo capítulo. Show! Certinho? Cara, para